Bom dia, alunos do 8º ano. Sou a professora de língua portuguesa Priscila. Vamos dar continuidade à semana de 11 de maio a 15 de maio. Antes, vamos para as orientações. Vocês vão assistir atentamente ao vídeo, vão copiar no caderno de língua portuguesa o conteúdo apresentado, os exercícios e respostas. Vão fotografar e enviar o conteúdo por WhatsApp para a professora. Bom, o conteúdo de hoje é predicado. É a matéria que vocês veriam se estivessem em sala de aula. Esse conteúdo está na página 46 do livro didático. Vamos recordar então. Predicado é tudo o que se declara acerca do sujeito. Ou seja, é tudo que na frase não é o sujeito. Então, tudo que não for o sujeito é o predicado. Temos 3 tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, o qual é o núcleo do meu predicado. O verbo, quando ele é o núcleo do predicado, ele é chamado de nocional. Ou seja, ele demonstra uma ação. O sujeito, ele pratica o verbo, ele pratica uma ação. Por exemplo, os alunos estudam todos os dias para os concursos. Qual que é a ação do meu sujeito? Esse sujeito são os alunos. Eles estudam, então eles praticam uma ação. Quando o meu predicado for nocional, ele demonstrar uma ação, esse predicado é verbal. Percebam que a professora deixou em vermelho o verbo e todo o predicado está em negrito. Então, sujeito, os alunos, predicado, estudam todos os dias para o concurso. Então, vocês vão observar que eu deixei também a explicação aí para vocês. Vou ler para vocês, ó. Observe na frase que o verbo estudam evidencia uma ação, o ato de estudar, e diz respeito ao sujeito, os alunos, ao mesmo tempo que é complementado pelo restante do predicado, todos os dias para o concurso. Porém, como o núcleo do predicado é o verbo estudam, chamamos o predicado de verbal. Vou resumir novamente. O sujeito, ele pratica uma ação. A principal parte do meu predicado é um verbo. Então, se eu falar assim, os alunos estudam, eu entendo. Mas se eu retirar o meu verbo, eu não entendo o predicado, tá? Então, o predicado verbal é quando o núcleo é um verbo. Predicado nominal. Como o próprio nome diz, o predicado é em torno de um nome. Então, no predicado nominal, o núcleo do predicado é um nome, o qual exerce a função de predicativo do sujeito. Vamos recordar o que é predicativo do sujeito. É um termo que dá significado, atributo, característica ao sujeito, ou ainda exprime seu estado ou modo de ser. O predicativo é conectado ao sujeito sempre através de um verbo de ligação. Então, o predicado nominal, a parte mais importante do meu predicado é um nome, tá? Ela está cansada. Percebam, ela é o sujeito. Predicado nominal, está cansada. Percebam que está cansada, está em negrito. Cansada é a parte principal do meu predicado. Ela cansada. Então, é a característica do meu sujeito. O está, ele faz o quê? Ele liga o meu sujeito ao predicado. Então, vamos para a explicação. Observe que cansada é um atributo dado ao sujeito. Ela, o sujeito ela e o predicado nominal cansada estão conectados pelo verbo de ligação está. Resumindo, então, predicado nominal, a parte mais importante do meu predicado é um nome, que chamamos de predicativo. Temos também o predicado verbo nominal. Como o nome diz, precisa de uma ação e de um estado ou de uma característica. Então, tem os dois. Tem o verbo e tem o nome. O predicado verbo nominal possui 2 núcleos. Um verbo nocional, um verbo de ação, como vimos no predicado verbal, e um predicativo, que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo. Olhem um exemplo.
Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Quem estudaram? Os alunos. Achamos o sujeito. O restante da minha frase é predicado. Estudaram cautelosos para o simulado. Percebam que existe um verbo de ação. Os alunos estudaram, eles praticaram a ação de estudar. Então, nós temos o predicado verbal. Porém, nós temos aí também uma característica dos alunos. Eles estudaram cautelosos, eles estavam cautelosos. Nós temos os dois, tanto o predicativo quanto o verbo de ação. Então, quando nós temos os dois, nós chamamos esse predicado de predicado verbo nominal. Vamos ler a explicação que a professora deixou. Observamos na frase que há dois núcleos. O verbo nocional, que está em verde aí, estudaram, que praticou a ação. E, no entanto, há uma característica dada ao sujeito, cautelosos, que está em verde também, que é, portanto, uma predicação, uma qualidade concedida ao sujeito. Logo, é o predicativo do sujeito. Poderíamos desdobrar a última oração em duas. Se eu fosse escrever duas orações, eu poderia escrever uma com predicado verbal e a outra com predicado nominal. E eu desdobrei para que vocês vissem, ó. Os alunos estudaram para o simulado. Eles foram cautelosos. Então, atividade 1, vocês vão copiar toda essa explicação. Atividade 2. Assinale a alternativa que corresponde ao predicado verbal. Vocês vão assinalar qual está correta. As crianças brincam na rua. B. As crianças estão felizes. C. As crianças brincam felizes na rua. Atividade 3. Classifique as orações em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. A. Luiz está calmo. Qual é o predicado? Grifem para a professora e digam se é predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal. Luiz joga bola. Corrigem aí, pessoal. Joga bola, não jogo. Predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal. Gabriel brinca muito. Gabriel e Antônio assistem atentamente uma série. Ótima atividade a todos, ótima semana. Se precisarem, a professora está disponível no WhatsApp. É isso aí. Vamos arrumar.